Olha, o clima ainda é de muita tensão na comunidade do Engenho, em São José de Ribamar. No domingo, até um desembargador se sentiu ameaçado ao visitar de surpresa a área. A nossa equipe foi ao local ontem. Confira na reportagem de Ciro Mineiro. Cerca de 60 famílias vivem na comunidade indígena Engenho. Seu José é uma dessas pessoas. Dos 62 anos de vida, 45 foram dedicados ao cultivo da terra, a mesma que agora querem expulsá-lo. Uma situação que chega a encher de lágrimas os olhos do lavrador. Nós ficamos numa situação aqui, um vigiando o outro. Eu vivo numa situação que eu fico emocionado, porque daqui é que eu tiro o pão de cada dia, é que eu pago a despesa, convivo com minha família. Há mais de 2 séculos, a área de 73 hectares era habitada por índios da etnia Tremembé. Hoje, os descendentes lutam pela garantia de permanecerem na região. No dia 1º de fevereiro, o juiz da comarca de São José de Ribamar sentenciou que na manhã desta quinta-feira, todos os moradores deveriam ser despejados. Uma decisão que pegou a comunidade de surpresa. Nós sempre vem recorrendo junto com a Defensoria Pública, o Ministério Público, e então abalou a mente, a memória, o coração de um desembargador, um homem de Deus, um filho de Deus, como nós não temos ainda, graças a Deus, chegou até a comunidade. De acordo com a primeira promotoria de conflitos agrários, o registro de propriedade apresentado pelo suposto dono da terra contém indícios de fraudes. Os indícios de fraude são que foram feitas retificações de registro nessa matrícula sem qualquer procedimento administrativo dentro do cartório ou mesmo ordem judicial. Isso já é um forte indício de fraude. Mas ainda quando o próprio interessado, que é dono da terra, vem fazer esse registro. Então, só esses 2 fatos já demonstram, já apontam aí para qualquer leigo, né, não precisa ser estudioso de direito, para verificar, para dar fortes indícios de que há fraude no registro. Na manhã do último dia 13, o desembargador Raimundo Melo esteve aqui na comunidade e pôde constatar que todos os moradores vivem sob constantes ameaças. E não só isso, ele próprio chegou a ser intimidado por supostos jagunços, mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão de suspender a ação de reintegração de posse. Os moradores da comunidade Engenho ainda vivem em um clima de tensão, já que as ameaças continuam. Agora nós estamos ameaçados, estamos com medo, porque ele só anda armado com homens, com pistoleiro, né? Que ontem mesmo eu fui ameaçado, um cara dizendo que era polícia, com arma de fogo aqui dentro desse barraco aqui. Este medo, esse pavor nós temos aqui. Assim mesmo com essa liminar suspensa, ele está tentando, ele está bagunçando. Bom, nós vamos falar mais sobre esse assunto específico e também sobre outros conflitos agrários aqui do Maranhão. Recebo aqui no estúdio o advogado da Comissão Pastoral da Terra, Rafael Silva. Rafael, bom dia. Bom dia, Roberto. Rafael, essa intimidação aí, foi isso que inclusive na cautelar o juiz fala, que se sentiu extremamente intimidado. Ela, infelizmente, é comum para as comunidades da terra, da floresta, e para vocês que trabalham também na defesa dos direitos humanos, não é? Agora, ontem a gente dizia aqui que o Tribunal de Justiça do Estado precisa, inclusive, se manifestar sobre esse assunto. Pois é, um fato gravíssimo, né? Um desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão é, na verdade, ameaçado, ele é intimidado por jagunços, né? É a velha configuração das milícias privadas, contratadas por pessoas que se apresentam como donos da terra, mas mais do que a condição de proprietário, são pessoas que agem com extrema violência, sentindo-se não só donos de coisas, como donos de pessoas, né? E tratando os camponeses de forma extremamente hostil. Nós temos hoje no Maranhão já mais de 80 camponeses ameaçados em situações de conflitos agrários. E esse caso, felizmente, o desembargador Raimundo Melo foi lá, né, e pôde presenciar a conduta, né, do ex-deputado Alberto Franco, que é a pessoa que se utiliza de jagunços naquela área para ameaçar. Em 2012, eu estive lá e passei por situação semelhante. Então isso é uma constante na vida desses camponeses lá de Engenho. E qual é a alegação? Porque o Ministério Público, ainda há pouco na reportagem, se manifestou sobre o assunto, dizendo que há indícios claros de que aquela terra ali não pertence àquele que a reclama. Para ser bem claro, a possibilidade muito forte de grilagem de terra. É disso que se trata. Nós estamos falando de uma área que está sofrendo um processo enorme de especulação imobiliária, né?
E por conta disso se quer expulsar essas famílias de camponeses. A gente sabe que os pobres no Maranhão, que vivem no campo, eles são tratados como populações removíveis, como se não tivessem qualquer importância a preocupação em regularizar a situação, em proteger a segurança jurídica da posse. Os pobres não têm títulos de propriedade, eles são poceiros, eles têm vida, eles têm trabalho nas áreas. E a gente precisa respeitar isso, né, e dar a devida dimensão ao que é a vida humana das pessoas que dão sentido à terra através do trabalho. E não a especuladores que se utilizam de milícias privadas, como é o caso do ex-deputado Alberto Franco. Essa cautelar, que foi a medida cautelar do juiz do Tribunal de Justiça, atende a um pedido da Defensoria. Como é que a Defensoria Pública do Estado tem agido especificamente nesse caso? Olha, a Defensoria Pública tem feito um trabalho exemplar no Estado do Maranhão. Nós podemos falar assim com total conhecimento de causa assim, do trabalho da Defensoria Pública. Sem a Defensoria Pública, a situação seria muito mais grave. Nós precisamos efetivamente parabenizar e fortalecer a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e destacar também um excelente trabalho que está sendo feito pela Promotoria Agrária, né? O Ministério Público, através da Promotoria Agrária, tem sido essencial em situações que, veja, a gente está lidando com situações que deveriam ser discutidas estritamente no campo do judiciário e na atuação dos órgãos de regularização de terra, como INCRA e ITERMA e às vezes FUNAI. No entanto, nós temos que acionar várias vezes a Secretaria de Segurança Pública, porque as pessoas estão efetivamente ameaçadas. Quais são as outras regiões em que, digamos assim, estamos com um barril de pólvora, né? A qualquer momento pode um conflito acontecer. Algumas delas nós temos retratado aqui na TV Difusora pelo compromisso social que o jornalismo tem, mas outras não ganharam ainda espaço na mídia. Mas a qualquer momento pode acontecer um conflito nessas áreas. Olha, e é importante realmente destacar esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a publicização dessas situações, muitas vezes, é quem pode garantir um pouco de segurança para essas pessoas que estão invisíveis, então estão extremamente frágeis. São várias as organizações, são 400 comunidades ameaçadas no campo hoje no Maranhão. Então, para citar apenas algumas que estão sendo acompanhadas diretamente pela Comissão Pastoral da Terra, nós temos a situação de Luiz Domingues, em que policiais estão atuando como uma organização criminosa contratada, né, pela pessoa interessada em vender a terra. Essa nós mostramos aqui, inclusive, mesmo com a imprensa mostrando, ainda continua um clima de tensão lá na área. Os policiais continuam transitando, a comunidade está ameaçada, tem pessoas que estão, inclusive, escondidas, não pode circular. Aqui em Pirapemas, Quilombo Aldeia Velha, né? Lá a situação, seu Zé da Cruz, ele teve as roças destruídas, é uma pessoa que nasceu naquela terra, depende disso, ele cria os netos ali, é uma situação de pobreza extrema. Está lá o fazendeiro destruindo tudo, sem qualquer respaldo judicial. Há ações na justiça, nós teremos inclusive audiência no final do mês, mas os fazendeiros estão agindo assim. Lá em Formosa da Serra Negra, povoado bem feito, a situação lá é desesperadora. Nós ficamos assim a cada dia extremamente preocupados com as situações dos camponeses do povoado bem feito em Formosa da Serra Negra, né? São muitas as situações, né? Até difícil assim, a gente elencar quais são as mais graves. E essa do engenho, evidentemente, aí que está dessa forma, né? Rafael, a situação, quer dizer, o contexto que vive o Brasil hoje, nós temos medidas provisórias, inclusive do governo, do ponto de vista do executivo, a redução de verbas relacionadas destinadas para a política de reforma agrária. Nós temos no legislativo vários projetos de lei lá que tornam essa situação ainda mais complicada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto que nós temos hoje no Brasil relacionado à questão da terra. Infelizmente, quando a gente pensa nesse aspecto institucional do Estado brasileiro, é um momento de verdadeiro ataque aos camponeses, e a única forma que é possível lidar com uma situação como essa é a organização popular e a resistência. Efetivamente, a resistência, né, a articulação das comunidades com entidades que atuam em defesa de direitos dos camponeses, né, as denúncias públicas, e não recuar, né, porque efetivamente, se for deixar
seguir o ritmo das políticas públicas que estão sendo implementadas, especialmente pelo governo federal, nós estamos tratando, na verdade, da possibilidade de dizimação, de extermínio dos camponeses que vivem tradicionalmente na terra. Essa é a realidade. Quero citar aqui 2 aspectos relacionados a projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional. Um deles pretende permitir a estrangeiros que possam comprar ou arrendar diretamente terras em território brasileiro. E há um outro projeto de lei também que trata, que é o projeto da Lei de Proteção de Cultivares, que quer passar para grandes empresas o controle sobre o uso de todas as sementes, plantas e mudas modificadas. Quer dizer, isso tem um aspecto direto, inclusive, em todos nós, na vida de todos nós. Né? Nós podemos fazer a seguinte pergunta: acabou o período de colonização no Brasil, quando se trata das populações camponesas? Porque a situação que há no campo, no Brasil, e em estados em que a situação é grave, como Maranhão, como Pará, como Rondônia, como Mato Grosso, nós estamos em que século? Porque a realidade é de século XVIII. Né? Então, esse avanço histórico só vai se dar a partir da resistência popular. Não há outra forma, porque as políticas públicas estão voltadas para o extermínio dessas populações, quando elas estão resguardadas pela Constituição. Então, não há atuação ilícita dos camponeses na resistência. Eles estão lutando para a efetivação dos dispositivos constitucionais existentes no Brasil. Rafael, obrigado pela entrevista aqui na Difusora. Muito obrigado a vocês pelo trabalho. Lembrando que foi citado aqui o ex-deputado Alberto Franco. Fica o espaço, claro, mais uma vez aqui para o contraditório, para que ele possa também se manifestar a respeito desse assunto relacionado a essa situação lá em São José de Ribamar.